Olá, boa noite, sejam bem-vindas à nossa aula live sobre alimentação para mulheres com mioma na noite de Natal. Na verdade, nesse mês de dezembro, que é um mês de tantas confraternizações. Vou esperar um pouquinho aqui as pessoas entrarem para eu começar a falar um pouquinho mais com vocês sobre como a gente se comporta, como eu faço, como eu acredito que seja o mais equilibrado de se fazer nesse período de Natal, Ano Novo, confraternização do trabalho, família, né? Festinha de final de ano da escola dos filhos. Então, tudo isso é motivo para você, de repente, sair da rotina, acabar comendo um pouco mais. Então, vamos esperar aqui para eu começar. Nunca fiz live domingo, então nem sei como é que seria. De qualquer maneira, quem estiver aqui será muito bem-vinda e eu vou ajudar, vou abrir para perguntas. A gente não tem slides hoje, realmente é uma live mais informal, justamente para a gente conversar. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando nos comentários, tá? De modo que eu possa ir respondendo a vocês. Bom, eu acredito muito, né, no equilíbrio. Não sei se tem alguém aqui que já assistiu outras lives minhas, poderia até me dizer se vocês que estão aqui já assistiram outras lives, já me conhecem do Instagram de um tempo. Eu não estou conhecendo nenhum rostinho aqui. Se vocês puderem me responder, é bom que eu já vou sabendo de vocês. Vocês têm mioma? Já operaram mioma? Tem alguém aqui que tem mioma? A Liz está dizendo que é a primeira vez. Seja bem-vinda, Liz. Eu costumo fazer lives, né? Normalmente com assuntos específicos, eu coloco slides. Mas hoje eu decidi fazer, como eu falei, uma live. E que bom, a Thaís está dizendo aqui, minha xará, que ela também tem mioma. Que bom que você está aqui, que é importante, né? A gente entender como se comportar nesse período. A Rosilene está dizendo que já operou, ótimo, por quê? Todos os assuntos, eu também, né? Para quem não sabe, eu tinha 13 miomas, eu já operei. E os cuidados, eles permanecem. Eu sempre falo, né? A Patrícia está dizendo que tem mioma e endometriose profunda e ainda não operou. A Thaís está dizendo que é a primeira vez. Seja muito bem-vinda, se é a primeira vez, tá? Seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui. A Denise está dizendo que é estudante de nutrição. Que bom, sucesso para você nessa nossa carreira que é de tanta importância para a saúde das pessoas, né? Vai operar em breve. Então, para vocês que estão aqui comigo agora, se você tem mioma, mesmo que você não tenha sintomas, cuide da sua saúde, tá? Se eu tivesse feito isso há anos atrás, talvez eu não precisasse passar por uma cirurgia. Então, se você não tem sangramentos, obrigada, Denise. Se você não tem sangramentos, se você não tem cólicas, né? Se você não tem dores que te perturbem, é ótimo você cuidar, porque aí você vai evitar que seus miomas cresçam e que você sinta dores, sangramentos, porque por anos eu não tinha nada que me deixasse desconfortável, tá? Mas se eu tivesse sabido de todo esse conhecimento que eu tenho, que eu passo aqui anos atrás, né? Talvez meus miomas não tivessem evoluído. Então, se você também operou, você tem que cuidar. Meninas, não tem jeito. É cuidar pro resto da vida da alimentação. E se você tem mioma, tem sintomas, é importante você cuidar, mesmo que você vá operar daqui a pouco, que você já tenha, né, cirurgia marcada. Eu tenho muitas pacientes que têm cirurgias marcadas, eu tenho pacientes que decidem, né, fazer uma alimentação já mais saudável, pensando que após a cirurgia elas vão querer parar, né, de ter chance de ter miomas novos. Então elas querem se cuidar, querem parar de comer besteira, comer porcaria, né? A Thaís está dizendo aqui que a médica pediu para colocar o Mirena, mas tinha muito sangramento e agora tá com anemia e tomando ferro. Pois é, né? O mioma, o excesso de sangramento, ele causa, né, a anemia, e às vezes o anticoncepcional ele é utilizado para cessar o sangramento e tentar diminuir um pouco essa anemia. Mas que bom que você tá se cuidando, tá? Bom, o que eu queria falar para vocês, né? É um período do ano, né, o mês de dezembro,
que a gente tem, além de Natal e Ano Novo, muitas confraternizações, muitas pessoas, família, como eu falei no iniciozinho aqui, festa do trabalho, tem pessoas que às vezes têm mais de um emprego, então confraternização de mais de uma equipe, festazinha de colégio do filho, enfim, é um mês muito festivo. E de fato eu não estou aqui, se você está aqui acreditando que eu vou passar para você informação de que você está proibida de comer tudo, essa não sou eu, tá? Então, como tem pessoas aqui me assistindo pela primeira vez, eu sou da linha, né, de nutricionistas que não acham que a gente tem que evitar tudo, mas a gente tem que ter equilíbrio, né? E existem mulheres com mioma que precisam emagrecer, porque o excesso de peso, o IMC elevado, é um fator de risco para crescimento de miomas. E tem aquelas mulheres que não precisam emagrecer, que têm o mioma e tem que cuidar única e exclusivamente para evitar que os miomas cresçam, tá? Então, existem esses dois grupos. Se você é uma mulher que precisa emagrecer, que vem fazendo um trabalho de reeducação alimentar, de perda de peso, você tem que ficar um pouquinho mais atenta, porque é nesse momento de festas, de excessos, que os quilos a mais vêm assim, ó, e se bobear, caiu meu fone. Tudo que você perdeu no ano, ou de repente em 2, 3 meses, você pode ganhar agora no final do ano. Então, temos que ter parcimônia no que eu vou falar, que eu vou ter muita parcimônia, vou ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu não quero assustar ninguém, tá? Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Então, você que tá aí do outro lado, você tem que entender. Você é uma mulher que está vindo num processo de emagrecimento? Se você é essa, você tem que ter um cuidado um pouco maior com as calorias que você vai ingerir. Se você só quer mudar seus hábitos, né? Vem mudando hábitos para cuidar dos miomas, sua preocupação precisa ser um pouquinho menor, tá? Bom, vou ler aqui e depois eu continuo. Ali está dizendo que tem um mioma de 10 centímetros, até então não sentia nada, mas agora está sentindo um incômodo na pelve. Aí a médica pediu para fazer uma ressonância e vai voltar na médica para ver qual será a questão. Quando ele vai crescendo mais, fato, vai começando a gerar incômodos. Bom, mas vamos lá. O que eu tenho aqui de dica para falar para vocês? Dica número 1. Esse mês é aquele mês para você intensificar a atividade física. Se você não faz atividade física, faça agora. Uma caminhada, uma pedalada, uma corrida, né? Porque às vezes a pessoa não quer se matricular. É final de ano, eu não vou me matricular na academia agora, porque eu vou deixar para 2023. Vou deixar para tudo começa no, né? Vou deixar para o início do ano. Mas agora é o mês que você vai exagerar. Então agora você tem que tratar de gastar essas calorias extras que você vai ingerir. Então, dica número 1 é essa. Se você não faz atividade física, mesmo que seja um mês mais corrido, cheio de eventos, tem que fazer atividade física pelo menos 30 minutos no dia, tá? Então, coloque isso na sua rotina. Dica número 2. Você vai para uma festa, para uma confraternização, nunca vá de estômago vazio. Eu vou falar para vocês como, né, dicas para vocês se comportarem nesse período, né, de confraternizações, e também depois vou entrar mais detalhadamente no Natal, tá? Então nunca vá para uma confraternização de estômago vazio. Por quê? Quando a gente está com fome, a gente não pensa, né? É assim, desse jeito. Pelo menos comigo é assim. Se eu tô morrendo, eu chego em casa morrendo de fome, eu vou pegar o que é mais rápido. E, normalmente, o que é mais rápido é algo que não é muito saudável, a não ser que você tenha pronto. Então, ó, essa é a dica. Atividade física é a 1. A segunda, se programar para ter em casa comidas mais saudáveis, de modo que quando você vai sair, você não saia com fome. Não é que você vai chegar no evento e não vai poder comer nada. Mas se você comer uma saladinha antes de sair de casa, com certeza você vai estar mais saciada. E quando chegar no restaurante ou na festa, você vai conseguir raciocinar mais antes de comer, né? Então, a salada, além dela diminuir o índice glicêmico da sua próxima refeição, porque vamos lembrar, mulheres que têm mioma devem evitar
refeições com alto índice glicêmico. Porque o alto índice glicêmico, ele vai aumentar, favorecer aumento de insulina, favorecer aumento de estrogênio, e isso, né, o estrogênio é um hormônio que pode aumentar o tumor, né, o mioma. Então, você equilibrar, porque assim, Natal e Ano Novo são 2 dias apenas. Então, vamos lá. Vocês acham mesmo que 2 dias exclusivamente vai estragar a vida de alguém? Não, não vai. Mas, se você tem 3, 4 confraternizações em dezembro, aí você, é final de semana, também vou exagerar. Aí vem Natal, aí você já começa a exagerar no dia 23, no dia 24, no dia 25. E depois Ano Novo, aí você, se bobear, você passou mais da metade do mês exagerando. E isso não é legal, incentivando gordura, né, comendo muito carboidrato, estimulando o índice glicêmico. Então, tem que ter atenção com isso. Comer a saladinha vai fazer você comer menos na festinha, no restaurante. Quando chegou no restaurante, não caia naquela de ir na onda de todo mundo. Porque assim, para prejudicar, para puxar, para atrapalhar o nosso planejamento, nossa reeducação alimentar, tem um monte, né? Os amigos, se você decide para uma confraternização e não quer beber, o que tem de pessoas... você não vai beber? Como assim você não vai beber? Porque parece que você é um ET, é um alienígena, não é assim? Pelo menos, às vezes que eu decido não beber, se eu vou num encontro, né? As pessoas estranham, mas como assim você não vai beber? Mas não vai? Enfim, parece que você tá errada em não beber, né? A gente às vezes se sente mal. Eu, inclusive, tenho pacientes gestantes que elas falam isso, Thaís, no iniciozinho, quando eu ainda não conto para as pessoas da gestação, né? Normalmente até o 3º mês, as pessoas não costumam contar para todo mundo. E eu vou sair, eu tô tendo dificuldade, porque as pessoas acham esquisito eu não comer alguma besteira ou eu não beber álcool. E aí eu tenho que ficar inventando desculpa, que eu tô tomando remédio, que eu tô fazendo algum tratamento, porque o comum é beber. E isso não é... A gente não pode achar que tá certo isso, né? Você se sentir meio que obrigada a beber, porque as pessoas vão achar estranho você não beber. Então, vai beber, quer beber, beba e sempre, água. Não deixe de ingerir a água. Por quê? A água vai fazer você beber menos, né? Porque bebeu um drink, beba água. 1 copo, 2 copos, 3 copos de água antes de pedir um próximo drink. Às vezes, ou de pedir a cerveja, para quem gosta do vinho. Às vezes, o que eu acho interessante? Você pedir um drink... Normalmente no drink fica cheio de fruta, né? O que você faz? Pede uma água com gás ou uma água sem gás, coloca naquele copo que ficaram as frutas ali, pede gelo pro garçom e isso já fica sendo mais um drink para você. Você tá com a taça, fingindo... Eita, desculpa, eu bati aqui, balançou tudo. Tá com a taça, vai fingindo que tá bebendo outro drink, como na verdade você tá bebendo a água, que vai ficar com um saborzinho, porque... as frutas ficaram ali. Se é cerveja, beba mais água, porque a cerveja é extremamente calórica, rica em carboidrato. Lembrando, carboidrato aumenta índice glicêmico, carboidrato de farinha refinada, por isso até da pizza. Pizza faz mal para o mioma? Estão perguntando aqui. A pizza, que é feita com farinha de trigo refinada, né? Ela é, sim, um alimento que vai incentivar, que vai estimular produção de insulina. Então, assim, pode comer pizza? Claro que pode. Aí, evita comer pizza e tomar refrigerante. Evita comer pizza e beber cerveja. Come a pizza com uma aguinha com gás. Evita também o suco da fruta, porque tem muito carboidrato. Então, tem que ter esse equilíbrio. Comeu uma refeição com carboidrato, faça o equilíbrio. Não vá beber nada que vá te encher de calorias ainda mais, tá? Voltando aqui para as confraternizações. Então, se você saiu de casa e comeu a salada, quando você chegar no local, você já não vai estar com tanta fome e você vai ter tempo para olhar o cardápio. Já escolha um cardápio que não tenha fritura, que seja de repente um petisco com frango, né? Que seja alguma coisa um pouco mais leve. Mas se for ter fritura, que você coma com atenção. Porque às vezes a gente tá batendo papo, conversando e
come e nem sente o bolinho que tá comendo, o croquete que tá comendo, o pastel que tá comendo, e vai comendo, 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 e nem se deu conta, nem aproveitou o paladar do que comeu. E isso também vale muito para as festas, né? Às vezes você olha lá aquela mesa cheia de comida e você vai beliscando daqui, beliscando dali e nem aproveita, nem degusta o que você comeu. Por quê? Porque você pensa assim, hoje eu vou me acabar. Come de tudo e não pensa em nada. Tá? Então, assim, não é que Natal e Ano Novo vão acabar, né? Como eu falei, com sua alimentação saudável, não é isso. Mas são outros dias e, às vezes, o comportamento da nossa mente influencia demais. A gente tende a querer comer besteira o dia inteiro. Por quê? Porque é festa. Gente, vamos focar também que o Natal a gente tem outro propósito. Nas confraternizações a gente tem um propósito de estar com amigos, de estar com família, de bater papo, de conversar. Então, se você faz isso tudo e deixa de descontar na comida, você tem um certo controle maior, tá? Então, lembra que eu falei que existem dois grupos, aquelas que precisam emagrecer, né? Então tem que tomar um cuidado maior nesse momento de final de ano, né? Das festas. Então, se você é essa, outra dica para você, use bastante chá, tá? Passou um dia de confraternização, por exemplo, imagine que amanhã você tem um evento de confraternização à noite. O que você vai fazer? Ao acordar, você vai fazer uma atividade física. Qualquer atividade física, nem que você ligue o YouTube e bote lá num programinha desses de atividades de 20 minutos, que você vai fazer uma atividade física. Então, beba bastante água, faça uma atividade física, faça refeições leves, não exagere no almoço. Então, coma uma saladinha com um peixe grelhado, com uma omelete, né? Coma legumes, coma brócolis, coma legumes verdes. Então, faça uma refeição bem leve. À noite, antes de ir para a confraternização, como eu falei, coma um prato de salada. Porque aí você vai para a confraternização, você já deu uma economizada nas calorias durante o dia e à noite você já comeu uma salada. Então, chegando lá, você vai fazer o quê? Chegando lá, você vai ter mais controle. Você vai pedir um petisco, que peça um petisco. Mas aí no dia seguinte, pediu um petisco, bebeu a bebida alcoólica. Se você toma drink, faça essa dica, porque vale a pena. Pede um copo, acabou aquele drink, pede uma água com gás ou uma água normal, se você não gosta, e gelo, e enche aquele copo e bebe a água naquele copo, que você vai se sentir tomando outro drink, vai economizar dinheiro, porque drink tá caro pra caramba, e você ainda vai estar economizando álcool, né, e calorias. Então, tente fazer isso vale muito a pena. E aí, no dia seguinte, pós-confraternização, você vai novamente para academia, vai tomar bastante chá. Que chás você pode tomar, tá? Que chás vão ajudar na eliminação, né, de impurezas, que chás vão te ajudar, tipo, num detox, e que são também bons para mulheres com mioma. Chá verde, né, o famoso chá verde. A gente pode usar o chá de gengibre, a cavalinha, que é diurética. Podemos usar chá verde com chá de gengibre junto, chá de hortelã com chá verde, podemos usar o chá de canela. Todos esses chazinhos têm dicas aqui no Instagram ensinando para vocês como é que vocês preparam. Mas basicamente, um resumão assim, é você pegar uma colher da erva, colocar numa xícara de 250 a 300 ml de água aquecida, não deixa ferver a água. Aqueceu, começou a sair as bolinhas, você vai jogar a erva, tapar e desligar. Sim, Miriam, um chá de açafrão, né, que é a cúrcuma, é ótimo também, é anti-inflamatório, antioxidante, então é interessante de você tomar. O chá de canela, você vai colocar o pau da canela dentro da água e vai deixar ferver de 10 a 15 minutos, tá? Porque a canela é o pau, é mais duro. Mas todo chá que é a folhinha, né? Você vai usar em infusão, que é abafando. Então você toma o seu chazinho no dia seguinte, faz atividade física e segue sua vida normal. Não caia no erro de achar que a semana inteira vai ser de festa. Se você tiver outra confraternização à noite, no dia seguinte, se comporte do mesmo jeito, tá? Porque a gente não deve achar que é oba-oba. Nossa saúde não é oba-oba. Eu até falei assim para as pacientes que eu atendi nessa última semana e vou falar para as pacientes que eu vou atender, né, até o Natal, o seguinte: Natal e Ano Novo é um dia.
Então, né, se você tá aqui me assistindo, se você também é uma gestante, eu até falei isso, olha, se você ainda vai ser mãe de uma outra gestação independente. Dessa gestação que você está no momento, é o único Natal da sua gestação, né? Porque no próximo Natal você já vai estar com o bebê, não vai estar mais grávida. Então é um dia importante, sim. Então não é para você achar que Natal e Ano Novo você não pode comer a rabanada, não pode comer o panetone, não é isso. O que eu até listei aqui, se vocês quiserem, vocês podem ir lembrando se eu esqueci. O que a gente tem de comidas? Aí eu vou elencar o que a gente tem de comida e o que isso poderia trazer de riscos para mulheres com mioma, tá? E aí lembrando que se é um dia só, tá tudo bem, desde que antes e depois o baile siga como deve ser, sendo saudável, evitando carboidrato em excesso, evitando muita carne vermelha, evitando muitos embutidos, evitando o café, né? Que eu já vi que me perguntaram aqui se café faz mal. O café em excesso, sim, ele faz mal porque ele causa no nosso organismo fatores semelhantes ao estresse e aumentam o cortisol, aumentam prolactina. E são hormônios que também podem favorecer, tá? Crescimento de mioma. Então, a gente tem que usar o café com parcimônia, tá bom? Bom, salada de fruta é bom comer? Sim, comer a fruta é sempre uma opção legal. Mas também não precisa comer um balde de salada de fruta pensando que, eu vou comer só fruta porque fruta é saudável. Fruta é saudável. Mas você pode comer uma proteína. Por exemplo, o que normalmente tem no Natal, né? A gente tem bacalhau, que é um peixe, então é mais leve. A gente tem peru, chester, que são aves e costumam também ser mais leves. Por que a gente não prioriza? Tem a carne de porco, que embora deliciosa, não é carne branca, tá? A carne de porco, né, a carne suína, o pernil, ela é uma carne vermelha. Então, vocês que já me acompanham há mais tempo, ou você que já sabe, mas você que tá aqui pela primeira vez, carne vermelha e embutidos, né? Presunto, salame, peito de peru, mortadela, linguiça, salsicha, devem ter consumo reduzido. Reparem, eu não tô falando proibidos, tá? Claro, quem não deseja, não gosta, e prefere não comer, melhor, tá? Eu mesma tirei da minha vida a salsicha, tirei por completo. Presunto eu também não como, só assim, se eu tiver num lugar e de repente tem lá uma quiche de queijo com presunto e eu tô com muita vontade de comer, eu vou comer, mas comprar para minha rotina, para o meu dia a dia, eu não faço. Então no Natal, normalmente proteínas, a gente tem opções de carne vermelha, né, que é normalmente o porco, a carne suína, e tem o tender também, que é o embutido. Temos também, às vezes, tem gente que faz mesinha com frios, então tem salame, tem peito de peru, enfim. Tentem o equilíbrio, não vá comer só presunto, só carne de porco. Tentem equilibrar e de repente como o chester, o peru, o frango, o bacalhau, porque são carnes brancas mais leves, com menos colesterol, né? E menos chances de favorecer o crescimento do seu mioma. Mas lembre, não é um dia que vai crescer mioma, não é um dia que vai fazer você mudar em centímetros os seus miomas. Eu tô querendo mostrar para vocês aqui que no Natal e no Ano Novo vocês podem se permitir. Porém, muitas pessoas acham que a permissão é dezembro inteiro. E aí não deve ser. A gente tem que ter cuidado e cautela. Mas no dia do Natal, tem assim o seu momento de querer comer o que você gosta. Mas aí a gente volta a dizer: coma com consciência, coma sabendo que você tá com vontade, que você escolheu aquilo ali para comer. Não coma só porque tem disponível, tá? Às vezes eu me pego pensando assim: eu vou comer, tá aqui. Aí eu mesma vem aquela vozinha: calma aí, você tá com vontade de comer isso? Não, não tá. Se eu não tô com vontade de comer, eu não vou comer, tá? Não vou comer porque tem, eu vou comer o que tenho vontade. Como no Natal a ceia costuma ser muito variada, reflitam. Você quer comer? Tá com vontade? Tô. Então come. E come, não é
prestando atenção na conversa ali do outro, come com atenção para o que você está comendo, para você comer um pedaço e se saciar. E de repente não precisar comer aquilo de novo, porque às vezes a gente come, né? Por exemplo, uma torta. Você comeu, às vezes nem prestou atenção no sabor. E aí vai pegar um segundo pedaço para realmente ver se estava gostoso. Porque comeu tão rápido e nem se deu conta do tão gostoso estava, não se deu conta e quando viu acabou o pedaço de torta, de bolo. Então isso é muito importante, comer com atenção. Comer com plena atenção no que você está fazendo. Eu estou comendo, comecei a dar as garfadas e o pedaço está diminuindo, pronto, acabou. Não sem atenção e de repente quando você olhou acabou e você nem sentiu o que comeu. Aí não vale a pena, você ganhou calorias, se você está fazendo um processo de emagrecimento, você começa a comer, você ganha um monte de calorias, se bobear, vai ganhar mais calorias do que você economizou o mês inteiro. E aí não é justo, né? Não adianta que não é justo. Você se sacrifica, se esforça e de repente em 2, 3 dias você se der bobeira, você pesa na balança e vê que inchou, né? E isso te desanima e você quer chutar o balde. Então não caia nessa furada, tá? Tenham equilíbrio, usem muito a mente de vocês para agir nesse mês de dezembro. Mas então, as proteínas, voltando para a ceia, né? Nas proteínas no Natal, a gente tem então opções de carne branca mais leves e opções com carne vermelha, que essas tendem a te prejudicar um pouquinho mais. Quem tem endometriose, né? A carne vermelha tende a inflamar um pouco mais o corpo, os embutidos também. Então, tenha equilíbrio ao comer, ao escolher por essas opções. Aí a gente tem normalmente de fontes grandes de açúcar, de carboidrato, né? A rabanada, que costuma ser lotada de carboidrato. A gente tem o panetone e a gente ainda tem opções diversas de sobremesa, né? Cada família costuma fazer, às vezes um leva, o outro leva, o outro leva. Quando vê, você tem 4, 5, 6 tipos de doce. Então você se vê assim, perdida, né? Meu Deus, o que eu faço? Eu experimento tudo? Bom, a minha dica é: não coma o que você não gosta, só porque, tem, eu vou comer. Eita, caramba! Desculpa, gente. Esse fone é treva, cai toda hora. Então, assim, não tentem comer só porque tem. Mas se ainda assim você gosta de todas as sobremesas que tem e quer comer todas, coma um pedacinho de cada uma. E não fica toda hora beliscando rabanada. Rabanada é delicioso. Eu costumo amar rabanada normalmente no dia seguinte de manhã, né? Aquela rabanada geladinha para tomar no café da manhã, para comer no café da manhã, é delicioso. Porém, vamos ter, né, um certo cuidado. Rabanada não é algo que a gente come todos os dias do ano, todo mês. É uma alimentação, né? É um prato típico. Então a gente costuma realmente ter no final do ano. Porém, se você sabe que você gosta da rabanada no dia seguinte de manhã, não tem necessidade de você comer essa rabanada à noite, porque à noite, depois do jantar, você comeu sobremesa. Então deixa, nem que você guarde a rabanada com medo de acabar, guarda a rabanada para o dia seguinte de manhã. Não precisa comer, ou a mesma coisa o panetone, né? Deixa para comer a rabanada e o panetone no dia 25. Dia 24, come a sobremesa. Por quê? São alimentos que costumam ter grande quantidade de calorias, ricos em carboidratos. Aí a gente tem açúcar, tem gordura, porque são frituras, né? Tem a farinha de trigo, porque a rabanada é pão, o panetone também, né, é feito de farinha de trigo. Então tomem um cuidado e tentem equilibrar dessa forma. Deixa a rabanada e o panetone para o dia seguinte e no dia da ceia coma a sobremesa. Bom, a gente tem também os nuts, né? As oleaginosas, que são as castanhas, as nozes, as amêndoas, avelã, que são ricas em gordura boa, são fontes importantes para o nosso organismo, apesar de super calóricas, tá? Então, meninas, tem que ter cuidado, porque às vezes você vai petiscando, sem nem tá com aquela consciência, tá batendo um papo, tomando um vinho, uma cerveja e petiscando a castanha. E nem tá com fome. Então, assim, use esses nuts, de repente, para incrementar a salada de vocês,
aquele prato de salada que você vai fazer antes de começar a orgia alimentar, a orgia gastronômica. Faça um prato de salada, coloque os nuts, porque vai dar saciedade e também vai ajudar no controle do índice glicêmico de tudo que você vai comer depois. Então essa é a minha dica. Antes de começar a comer, né, o prato lá que você vai colocar arroz, farofa, maionese, coloque salada. Use os nuts para colocar na salada com aquele prato bem recaprichado. E depois passe para o prato principal. Tem arroz, tem farofa, equilibre as quantidades. Não precisa entupir o prato de arroz, de farofa, maionese. Coloca um pouquinho de cada. Coloca lá a sua proteína. E depois passe para a sobremesa. E aí, nesse momento, você já deu uma certa equilibrada. Porque já comeu salada, que é fonte de fibra, tinha gordura boa, né? E aí você vai passar para a parte da sobremesa. Tenha cuidado, tá? Para também não exagerar, porque se você vem de um processo de uma restrição, de um controle alimentar, se nesse dia você resolve exagerar, você vai passar mal. O seu fígado, ele não está mais acostumado. Essa semana mesmo, eu recebi mensagem de uma paciente minha falando: Thaís, estou de férias, venho fazendo uma alimentação bem regradinha e tô passando mal. Viajei, tô enjoada, tô vomitando. O que será que pode ser? Será que é porque eu estava me alimentando super bem e agora eu comi umas besteiras? Sim, é bem provável que sim. Inclusive, isso já aconteceu comigo, de estar fazendo uma alimentação bem certinha, regradinha. Aí fui viajar, fui comer uma alimentação mais gordurosa, passei mal, fiquei com diarreia. Então, assim, é algo que a gente tem que entender, ter conhecimento. Pra quê? Pra você também não estragar o seu dia seguinte. Às vezes você vai comer e no dia seguinte vai passar mal. Então, tenha esse cuidado. Lembrando sempre de beber a água, gente. Água. Água vai te ajudar a eliminar as impurezas. Então, a água no dia seguinte elimina as impurezas. Então, vamos lá, né? Que eu fico falando e quero ter uma linha de raciocínio para que vocês entendam. Então, a gente tá na noite de Natal. Então, você fez a ceia, a salada, o prato principal e depois foi para sobremesa, né? E aí no dia seguinte tem as sobras, né? As sobras do Natal. Normalmente tem panetone, tem a rabanada, que eu sugiro a não comer à noite, deixa para comer de manhã, mas quis comer à noite, tudo bem. Vai comer no dia seguinte, vamos ter também um pouquinho de parcimônia, né? O corpo agradece. No dia seguinte, acordou, beba água. 500 ml de água e não é água gelada, tá? Tente beber a água na temperatura ambiente para mais morninha. Bebeu água? Bebeu bastante água, né? Vai parando, porque às vezes tem gente que fica enjoada porque tá em jejum. Bebeu uma quantidade assim de água grande, mas beba, não deixe de beber água. E aí, depois que você beber água, se possível, use chazinho, né? Conforme eu falei, use chá nesse dia, chás diuréticos, use chás que ajudam o estômago, né? A ficar bom se o seu estômago não tá muito legal, se o fígado não tá muito legal. Chá de boldo, alcachofra, chá de dente de leão, a gente tem um chá de carqueja. Não são chás com sabor muito bom. Normalmente chá para ajudar o fígado, né? Na digestão, eles são chás mais amargos. Mas você pode usar de manhã, se não quer usar esses, né? Deixa para depois. Usa de manhã gengibre, açafrão, já falaram aqui, inclusive, né? Que é a cúrcuma. Use o chá verde, porque ele é ótimo para mulheres com mioma, ele é ótimo para emagrecimento. Então, chá verde. Se tivesse que escolher qual chá você indica, Thaís, eu indicaria usar o chá verde com hortelã, ou então gengibre com cúrcuma, que fica muito bom também. Mas se ainda assim, chá verde, tá? Use o chá verde de manhã, vai fazer o café da manhã, vai comer rabanada, vai comer o panetone, coma com cuidado, com carinho com o seu corpo. E aí, depois, não vai ficar beliscando o dia inteiro. Vamos lembrar, vocês já tiveram uma noite de luxo, já tiveram uma noite com uma orgia alimentar. Então, nesse dia 25, tomou café, bebeu água, bebeu chá, vai esperar o almoço. No almoço, tenta comer mais leve. Como assim?
como uma proteína, né? Então escolhe lá o peru, o chester, o frango, o bacalhau. Se comeu carne de porco na noite anterior, evita comer no domingo, no dia seguinte, que vai ser o domingo, né? Se não comeu, se optou por comer uma carne branca e quer comer o porco, né, a carne de porco no dia seguinte, coma. E aí, você faça um pratão de salada também. Não deixe de ter a salada, gente. Mas também não é aquela salada cheia de molho gordo, não. Cheia de maionese, não é isso. É uma salada que você coloque um azeite, que você coloque um limãozinho como tempero. E coloque as castanhas, as nozes, né? Para dar uma incrementada na salada, tá? E aí, lembre, mais água você vai beber, tá? No lanche da tarde, né, se você vai tomar um cafezinho à tarde, já tá na hora de dar uma maneirada. Normalmente no dia 25, tem algumas pessoas que querem dar uma corridinha, querem fazer uma atividade física. Se você tá nessa vibe, ótimo, vai ser perfeito. Se não está, se no domingo você quer descansar, segunda-feira, faça atividade física. Volto a dizer, pesquisa lá no YouTube. Olha lá uma atividade física de 20 minutos. Quem é paciente minha? Lá naquele aplicativo que vocês recebem para ter acesso aos materiais, vocês têm lá acesso a uma plataforma de atividade física com professores que te dão aulas, mas no YouTube você também encontra isso grátis. Então é só pesquisar no YouTube. Se não quer caminhar, não quer correr, não quer andar de bicicleta, vai fazer uma atividade física. Lembra? Depois vai vir um ano novo. A gente tem uma semana aí para ficar ajustadinhas, porque depois vem um ano novo, tá? E aí, o que eu considero? Ainda temos de bebidas, né? Refrigerante, água, suco, mate, cerveja, vinho, espumante. E aí, se você gosta de cerveja, entenda uma coisa. A cerveja, além do álcool, né? Ela é rica em carboidrato. Então, já é bastante caloria que você está ingerindo, tá? Então, beber água é importante para equilibrar. Para quem gosta de refrigerante, vamos lá. Vamos ser sensatas aqui e eu vou falar para vocês. Tem gente que fala, mas eu não consigo viver sem refrigerante. Refrigerante você tem o ano inteiro. As comidas de Natal são sazonais, você vai encontrar neste período. Então, se você quer ter o equilíbrio, qual equilíbrio eu sugeriria? Evite o refrigerante, tá? O refrigerante você encontra ele em janeiro, fevereiro, março, abril. O panetone, a rabanada, não. Então, assim, vamos também ajudar o nosso corpo. Não adianta a gente querer comer tudo e depois não achar que a conta não vai chegar. Se você ficar a semana inteira, o mês inteiro exagerando, vai chegar uma continha aí de um corpo com mais calorias, tá? Então, vamos ter esse equilíbrio. Evite, beba água, beba água com gás, né? Até o suco eu gosto de evitar porque é uma carga de carboidrato muito grande, tá? Então tenha esse pensamento. Eu vou me liberar porque Natal é uma vez no ano. Então eu vou me liberar para quê? Para as comidas especiais. Evite exagerar no que você tem o ano inteiro acesso, tá? Seja inteligente, pense isso para ajudar você. Porque vamos lembrar, mulher com mioma tem que evitar bebida alcoólica? Até a Denise está perguntando aqui. E o vinho? O vinho, né? O álcool, ele tem 7 calorias por grama. O carboidrato, ele tem 4 calorias por grama. Então, assim, o álcool, ele é mais calórico do que o carboidrato. O álcool, ele traz para o nosso corpo consequências metabólicas hormonais. Como assim? O álcool, né, em excesso, ele causa mudanças hormonais que, claro, ao longo do tempo, podem ser prejudiciais para mulheres com mioma. Não vai ser um dia, tá? Isso é ao longo do tempo. Então, se no dia do Natal você vai decidir beber álcool, vale a questão da caloria também, tá? Então, assim, para que exagerar no que você tem o ano inteiro se você vai exagerar em outras comidas? Então, se for beber, beba com moderação, né? Parece até propaganda, mas é verdade. Deixa para exagerar nas comidas, tá? Não, mas o excesso de álcool, ele causa mudanças hormonais que não existe. Existem estudos, eu até já fiz uma live falando sobre o álcool. Existem estudos que mostram perigos, né, em você ingerir o excesso de álcool, e até esses estudos mostram que das bebidas, a cerveja é uma das mais
que tem mais chances de crescer mioma. Não é o vinho, é a cerveja. Cerveja e destilados. Então, uísque, licor, tá? São bebidas que vão... nos estudos que mostraram relação de crescimento de mioma com bebida alcoólica, foram essas bebidas. Mas não significa que você vá beber 3 garrafas de vinho, porque o vinho também é muito calórico, tá? Então, tem que ter essa parcimônia. A Miriam tá falando do refrigerante zero. É mais tranquilo de tomar? Não, não é. Vamos lá. O refrigerante zero, para ele ser zero, ele tem que ter outras coisas ali, né? Você tira o açúcar, ele é zero açúcar, mas ele é lotado de adoçante, cheio de sódio, cheio de química para aquele refrigerante ser zero. E ele é doce que nem o não sei o que. Então, assim, pensando só em emagrecimento, de fato, o refrigerante zero, ele não tem caloria. Então, pensando só no emagrecimento, ele seria uma opção mais inteligente. Porém, o que eu gosto de mostrar para vocês aqui, o que eu trabalho sempre e quero ensinar para todas, pacientes, alunas ou seguidoras, né? Que a gente tem que entender que a alimentação ela tem que ser o mais natural, o mais saudável possível. Então, pensando nisso, o refrigerante zero, ele é mais metido, cheio de substâncias químicas do que o do refrigerante normal. Então, assim, rico em adoçante. O adoçante, ele faz mudanças no seu cérebro e te faz ter mais vontade de comer doce. Ele mexe com as bactérias do seu intestino e faz você ter mais depressão, mais ansiedade, mais estresse. Então, assim, tô sendo bem sucinta, né? O refrigerante zero, ele não é a melhor opção, tá? Pensando em saúde, em alimentação mais natural, eu prefiro que você tome um copo de refrigerante normal do que você beba uma garrafa do refrigerante zero. Ah, mas o copo tem sei lá quantas calorias, 100 calorias, 80 calorias, e o refrigerante zero não tem nada, mas ele tem um monte de coisas que vai trazer consequências ruins pro seu corpo, porque são substâncias químicas que não são saudáveis, tá? Bom, o pão integral pode? Sim, pode, tá? Pão não é proibido. E o pão integral, de boa qualidade, 100% integral, ele é uma opção legal. E eu sempre falo, consuma o pão com um recheio proteico. Não vá comer pão com manteiga pura, por favor. Já não chega nesse período aí que a gente tem a rabanada frita e cheia de açúcar, tá? Rabanada frita e cheia de açúcar, imagina, comeu aquilo, o índice glicêmico, né, vai o quê? É pico de insulina, porque a gente precisa ter a insulina para digerir essa glicose que vem do açúcar da rabanada. Então, vamos ter cuidado, evitem nesse período, né, nessa semana de Natal e Ano Novo, evitem comer pão no café da manhã. Eu sei que muitas pessoas têm como única opção, por exemplo, eu não sei o que fazer de manhã, então eu como pão com manteiga. É a hora, né, essa semana, não comam pão. Por quê? Vocês já vão exagerar no carboidrato lá no dia 24 e 25. Então não comam pão, comam de repente de manhã uma omelete. Usem a fruta como fonte de carboidrato. Coloquem um pouquinho de farelo de aveia, que também tem carboidrato. Usem, por exemplo, de manhã, um ovinho mexido com mamão, com um pouquinho de aveia. Canela também no mamão, fica uma delícia. Usem uma omeletezinha com cottage, com ricota, com franguinho desfiado. E coma fruta com granola, com aveia. Por quê? Para você economizar calorias para o final da semana, entendeu? Para você dar uma aliviada no seu organismo de carboidratos. Não vá comer um monte de carboidrato nessa semana. Você já sabe que vai exagerar no dia 24. E dia 24 é dia 24, né? Não tem outro dia 24 esse ano. E vão ter outros dias da semana sempre, né? Então, tente ter esse equilíbrio. A Vera tá perguntando se a pamonha é bom comer. Bom, a pamonha é milho, né? E milho é carboidrato. Então, pode ser, né, consumido pamonha, aipim, mandioca, batata doce. Mas lembre que são fontes de carboidrato, tá? Então, assim, se for consumir, consuma com ovinho. Porque para equilibrar carboidrato e proteína. Mas eu diria ainda que você ter de manhã a fruta como
fonte de carboidrato, ela vai ser mais saudável para o seu corpo. Por quê? No milho, a gente não tem lá grandes nutrientes. Temos o macronutriente, que é o carboidrato. Numa fruta, você tem, além do carboidrato, normalmente vitaminas, minerais, que a gente chama de micronutrientes. Então, uma fruta, um vegetal, uma verdura, costuma ser mais nutritivo. Por quê? Além do macronutriente, o que é o macronutriente? O macronutriente, nós temos 3. São os carboidratos, as proteínas e as gorduras, tá? Então, por exemplo, quando você come um peito de frango, normalmente o peito de frango tem mais quantidade de proteína, que é um macronutriente, não tem gordura às vezes um pouquinho, bem pouco, e não tem carboidrato, tá? Aí você tem ali, de repente, dependendo, né, você tem uma vitamina, um mineral. Agora, se você come, por exemplo, uma fruta, você vai ter carboidrato, que é o macronutriente. Normalmente a quantidade de proteína é bem pequena. Dependendo da fruta, se for o mamão, tem mais carboidrato. Se for o abacate, tem mais gordura boa, tem fibra, são fontes de vitamina E, né? São fontes de magnésio, são fontes de vitamina A, dependendo do mamão, do beta-caroteno. Então, assim, a gente tem mais frutas e legumes como alimentos a nosso favor. São alimentos ricos em macronutrientes e micronutrientes. Isso que a gente tem que ficar atento. Micronutrientes são as vitaminas. Vitamina A, vitamina B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, que é o ácido fólico, né, o folato, na verdade, B12, que a gente encontra em fontes de alimentação animal. A gente tem vitamina C nas frutas cítricas, vitamina D, vitamina E, K. Então a gente tem um monte de vitamina que normalmente a gente encontra na grande maioria nos produtos vegetais, nas frutas, nos legumes, nas verduras. Por isso, vamos fazer uso em maior quantidade desses alimentos, sem contar que eles costumam ter menos calorias. Tá, a Liz está perguntando do sal. O sal, em quantidades indicadas para cada pessoa, não tem nenhuma ligação de sal em relação ao crescimento de mioma, tá? A gente tem relação de excesso de sal com pressão alta, né? E se bem que tem estudos que mostram pessoas com tendências à pressão alta com mais chances de terem mioma. Então, o sal, como o açúcar, devem ser utilizados com bastante equilíbrio. O açúcar, então, bem menos do que... porque o açúcar a gente consegue reduzir e já tê-lo nas nossas fontes alimentares. O sal, a mesma coisa. Então, em equilíbrio, açúcar e sal. Evitar consumir muito sal durante o preparo das refeições, mas também não precisa retirar o sal por completo, a não ser que você tenha, né, uma pressão, alguma doença, porque até pessoas que têm pressão alta, elas não têm que retirar o sal por completo, a não ser que você tenha alguma doença e que o profissional que te orientou esteja indicando que você retire, tá? Mas, de um modo geral, não precisa retirar o sal, tá? Bom, então, meninas, eu trouxe para vocês essa questão de orientar vocês como vocês deveriam fazer no Natal. Eu espero de verdade que vocês entendam que a gente tem que ter parcimônia, mas é uma vez no ano o Natal, é uma vez no ano o Ano Novo. Porém, o mês inteiro de festa não dá para ser oba-oba todos os dias, tá? E aí, eu queria, assim, lembrar aqui algumas coisas que eu falei com vocês. Não deixe de fazer atividade física. Mesmo sendo aquele mês do ano que é super agitado, confuso, às vezes os filhos já entraram de férias, não deixe de fazer, nem que seja em casa, na sala, faça atividade física. Não deixe de beber água. A gente às vezes esquece, vai para um lado, vai para o outro. Dica: fique com a garrafinha de vocês, carregue a garrafinha de vocês. Hoje mesmo eu fui para casa da minha mãe, fui almoçar lá, levei a minha garrafa. Por quê? Lá não tem água? Claro que não é isso. Cheguei lá, inclusive eu enchi a garrafinha. Mas é uma maneira da gente ter um controle do que a gente está bebendo. Porque eu percebi que quando eu ia para lá, eu não bebia água. Porque você tá batendo papo e esquece. Se você tá com a garrafinha, você vai lembrar. A garrafa vai fazer você ter que beber água. E assim eu fiz, eu pensei, eu vou levar a garrafinha cheia, ela tem 750 ml. Vou beber, chega lá, eu vou
beber mais uma vez a garrafa. E assim eu fiz. Bebi, enchi, bebi. Então eu bebi no período que eu fiquei lá, na parte do almoço, 1,5 litro. Em casa eu já tinha bebido água e agora, né, que eu voltei pra casa, tô aqui com vocês, tô com esse copo e vou beber mais um pouquinho para eu atingir a minha cota. Então, assim, água é algo super fácil, não tem gosto. Então, assim, é fácil, é você ter atenção e ter um foco, né? Tô focada, eu quero ser feliz, mas também quero cuidar de mim. Então, a água é o que dá muito para fazer. E se você tem dúvida de como você deve calcular a quantidade de água que você tem que beber, não é 2 litros para todo mundo, não. 2 litros não é a média. Mas como é que é? 35 ml por cada quilo de peso, tá? Então, se você tem 50 quilos, você vai multiplicar 50 por 35. Quanto que deu é a quantidade de água que você tem que beber no dia, tá? Então, são 35 ml para cada quilo de peso, tá? E aí, se obriguem a beber essa quantidade de água. É o mínimo que vocês podem fazer para amenizar o que vocês vão estar comendo, tá? Bebam água. Programem-se. O que é isso? Lembra lá no início que eu falei? A gente, se não se organiza e não tem comida saudável em casa, vai babar, né? Vai dar ruim e você vai comer uma porcaria, vai pedir alguma coisa no iFood da vida, que normalmente a gente não pede coisa saudável, pede coisa gostosa, só coisa gostosa, que na maioria das vezes é rica em carboidrato. Então, tente deixar em casa uma salada pronta, uma proteína, um peito de frango desfiadinho, que você consegue fazer uma pasta para colocar num pão, que você consegue colocar na comida. Deixa o arroz, o feijão e um legume, deixa pronto para a semana. Lembrando, se a gente não se programa, não dá certo, não tem milagre, né? Eu falo muito isso, olha, não adianta a gente querer resultados diferentes com as mesmas atitudes. Então, se você tá aqui e ainda não tem uma alimentação saudável, uma rotina saudável, não espera o ano que vem para começar. Começa amanhã, né? Por coincidência, amanhã é segunda, dia mundial de se começar as coisas, mas comece amanhã. Comece bebendo mais água, comece de repente comendo uma fruta que você às vezes não come porque tem preguiça, porque não se programa para comprar, porque vai estragar se você não comer. Se você comprar, higienizar e comer, ela não estraga. Então, se você não tem fruta em casa por preguiça, amanhã vá ao mercado, vá ao hortifruti, vá ao sacolão, enfim, compre uma fruta e se proponha a um mínimo. Não adianta a gente só querer usufruir no dia 24. Tem que fazer o corpo também, tem que dar carinho pro seu corpo com nutrientes. Não adianta só comer besteira. Então aí, comece comendo uma fruta, comece bebendo água. Bom, coma proteína, tá? Não é se entupir de carne vermelha. Proteína tem proteína animal e proteína vegetal. O que é proteína vegetal? Feijão, quinoa, lentilha, grão de bico. A lentilha, muitas pessoas só lembram dela agora no final do ano. Ela é uma excelente fonte vegetal. Então, se aproveitem da lentilha, se aproveitem do grão de bico. Mas lembrem, leguminosas têm que ficar de molho. 12 horas, 10 horas de molho para sair aquela espuminha que causa barriga estufada, que causa gases, tá? Que causa má digestão. Tem que deixar de molho. Esprema limão, esprema vinagre, que ajuda, acidificando o meio, você ajuda ainda mais a saírem esses fatores antinutricionais. A Denise está dizendo que voltou para academia no dia 1º de dezembro, que está com uma alimentação equilibrada. Muito bem. A Liz está dizendo que vai começar amanhã. Isso mesmo, não espera, não, porque olha só, amanhã é dia 18. A gente ainda tem 12 dias, 19, né, perdão. A gente ainda tem 11 dias, né? Quase 2 semanas. Lembrando que vão ter dias de exagero, a gente tem quase 2 semanas para terminar o ano, então não espera. Isso é uma desculpa que a gente dá pra gente. Vou esperar o ano que vem para começar, tá? Quer esperar o ano que vem para evitar gastos na academia com matrícula? Ok. Mas você não precisa da academia para fazer atividade física. Você não precisa do ano que vem para comer uma fruta, para beber água, tá? Bom, então, lembrando, se alimente com proteínas, prefira proteínas vegetais. De manhã, essa semana, evite ficar comendo pão puro, coma
o ovinho, coma um pedacinho de queijo branco, coma cottage, o franguinho de repente numa pastinha para você colocar numa torrada, mas evite o carboidrato, até a torrada é carboidrato. Coma o ovinho mexido, é sucesso. Se você não gosta de ovo mexido, coma cozido, faça uma omelete e aí você come a frutinha como carboidrato e deixa para exagerar no dia 24, tá? E também, não precisa comer mais do que você precisa. Isso é algo muito importante. Sempre que vocês forem comer, tentem, na medida do possível, ter um momento de tranquilidade, tá? E aí, observem qual tempo vocês estão gastando para comer. Eu observei uma vez, eu coloquei o cronômetro, que eu comi em 3 minutos. Eu falei, meu Deus do céu, qual é o ideal? De 10 a 15 minutos. Normalmente a gente não consegue, porque come mais rápido. Mas tente comer mastigando bastante, porque quanto mais a gente come com calma, mais o nosso corpo, mais o nosso cérebro emite sinais que a gente está saciada. E quando a gente está saciada, a gente para de comer. Se você come rápido, não presta atenção, você vai fazer o quê? Vai comer mais até ficar saciada, porque o cérebro não tem tempo de emitir sinais de saciedade. Então, comer com atenção plena é importantíssimo. Não ficar beliscando durante o dia, isso é um erro muito comum. Eu não tomo café da manhã, não acordo com fome, mas belisca a manhã inteira um biscoitinho, um pedacinho de queijo, isso e aquilo, antes de ir pro almoço. Por que eu não acordo e não tomo um café da manhã? Por que não acordo e tomo um chazinho, come uma fruta, se já não tem lá grande fome? Mas não fica beliscando. Beliscar durante as refeições é um atraso de vida, é uma enganação. Você acha que não sente fome e aí fica beliscando, tá? Então, se programem para ter alimentos saudáveis em casa. Bom, beba bastante chá. Como eu falei, vamos tentar colocar o hábito do chá na rotina. O chá é vida, claro, com moderação, porque não vá tomar 2, 3 litros de chá no dia achando que isso vai ser milagroso. Não. Associado a hábitos saudáveis, a alimentação saudável, a atividade física, o chá entra e funciona muito bem. Então, usem chás para ajudar vocês a aliviar a vontade de doce. Os chás mais amargos no período da tarde ajudam nesse alívio, tá? Bom, como eu falei, não esqueça, a saladinha. Antes de ir, a saladinha não, uma saladona. Antes de você ir para uma festa de confraternização ou antes no Natal, quando for fazer o seu prato de comida, faça a salada antes, um pratão de salada, porque isso vai ser muito bom para controle do índice glicêmico e para te fazer ficar saciada mais rápido. Você vai comer lá as outras coisinhas que você gosta, mas comeu a salada antes, você já tá ajudando o seu organismo, tá? Bom, lembrem, refeições mais leves, menos calóricas durante essa semana, né? Comendo mais salada, mais legumes, carnes magras, tá? Evitem pães, evitem doce, sobremesa, porque a gente sabe que vai ter aí um final de semana de uma orgia alimentar e será o nosso final de semana do luxo, não é lixo, é luxo, tá? Porque o nosso corpo merece comidas gostosas e não qualquer porcaria que a gente fale que é o dia do lixo, é o dia do luxo, tá? Bom, Ali tá dizendo aqui que já faz 3 meses que ela começou, mudou a alimentação, comendo mais saladas, coisa que ela não consumia. Maravilha. Aproveitar agora também que dezembro, né, é mais calor e é ótimo, a salada entra super bem. Você pode incrementar a sua salada e fazer aquele saladão caprichado ao longo da semana pra gente poder ter, né, nutrientes num prato único. Inclusive, tive uma ideia agora. Amanhã eu vou postar para vocês dicas de saladas com todos os grupos alimentares, né? Com carboidratos, com proteínas, com gorduras boas. Eu vou colocar, vou fazer esse post e vou mandar para vocês amanhã, tá? Aqui no Instagram. Dica de saladonas caprichadas, até para vocês usarem depois no dia a dia de vocês. Bom, a Denise está dizendo que a gente não tem que esperar janeiro, que dezembro é a hora de começar. É isso aí. Bom, a Vera tá perguntando se o leite em pó faz mal. Vera,
Fiz live já aqui falando diretamente de leite e derivados. O leite em excesso, ele não é bem-vindo para mulheres com mioma, tá? O leite tem estrogênio, enfim, o leite para pessoas que têm intolerância ou alergia, ele causa, né, ele agride o corpo, então não é interessante em excesso. Leite em pó, eu gosto muito de indicar leites em pó desnatado. O leite de vaca, ele tem muito carboidrato, tá? E gordura. Normalmente as pessoas desejam emagrecer. Então, se você deseja emagrecer, prefira o leite desnatado. Se for um leite em pó, tem que olhar atrás o rótulo e ver se é leite em pó mesmo ou se é composto lácteo. Se for composto lácteo, ele tem açúcar, adoçante, às vezes tem outros compostos químicos ali, porque o composto lácteo, ele tem que ter mais de 50% de leite, mas o outro restante pode ser de outras coisas para formar o leite. Então, leia e veja se realmente o leite em pó é leite. Se for leite, consuma com moderação, tá? Se tiver escrito que é só leite, tudo bem, consuma com moderação. Porém, lembre, se você quer emagrecer, prefira leite desnatado. Se você não precisa emagrecer, se você quer ganhar massa, quer ganhar, né, mais corpo, prefira o leite integral, tá? Bom, a Miriam tá me dizendo que eu sou a melhor nutricionista do mundo. Muito obrigada, Miriam. Fico feliz, tá? Agradeço vocês. A Liz tá dizendo que amou a live. A Diva tá dizendo que se perguntando se o leite desnatado faz mal. Não, o leite desnatado ele não faz mal, se ele for um leite de boa qualidade. Porém, a gente não deve ter uma refeição monótona bebendo leite todo dia, tá? É bom intercalar o leite com uma bebida vegetal, ou então no dia seguinte não bebe o leite, bebeu leite hoje, amanhã não bebe leite, bebe um chá, tá? Porque leite todo dia, assim como carne vermelha todo dia, não é interessante, tá bem? Bom, meninas, quero agradecer a vocês que estão aqui. Na semana que vem, no dia 26, depois do Natal, eu vou fazer uma live para falar com vocês sobre bebida alcoólica para o Ano Novo. Porque no Ano Novo é um momento mais festivo, mais comemorativo. As pessoas tendem a beber mais, né? Então eu quero falar mais especificamente sobre bebidas alcoólicas. Mas eu queria muito vir aqui, que bom que eu consegui vir, para dar essa dica para vocês. São coisas simples. E eu vou mostrar para vocês, ao longo dessa minha semana, que eu vou seguir isso também, porque eu sou igual a vocês. Amo rabanada gelada para tomar café da manhã, tá? Gosto de comer sobremesa, embora não ame, né? Confesso para vocês que a sobremesa, se eu tiver no período da TPM, ela até um pouco me deixa, me atrai mais, mas não é a sobremesa, assim, o meu grande problema, sabe? Mas vou também me permitir no Natal, vou me permitir no Ano Novo, mas seguindo todo esse caminho. Atividade física, uso de chá, uma alimentação mais leve, tá? Para no dia 24 me permitir ser feliz, curtir com a minha família, comer o que eu gosto, porém, não é como se não houvesse amanhã. É sabendo que o amanhã vai ter a rabanada de manhã, então eu não vou comer rabanada no dia 24, porque eu vou guardar para o dia 25. É sabendo que no dia 26 volta a atividade física, volta tudo, tá? A gente não pode ficar semana inteira chutando balde, tá bem? Bom, vamos lá. A Diva tá perguntando quem tem miomas pode tomar probióticos. Maravilhoso, tá? O probiótico, né? Existem várias marcas, às vezes a gente faz manipulado. Ele é mais interessante quanto mais cepa, né? Quanto mais tipos de bactérias lá de nomezinhos estranhos tiverem. Quanto mais variado, melhor. É importante ficar atenção à quantidade, à concentração. Se são 10 milhões, 20 bilhões, quanto mais é interessante observar, porque às vezes você toma uma dose muito alta de uma vez, isso pode desregular o seu intestino. É interessante ser gradativo. Eu gosto muito de indicar o probiótico para usar à noite, mas não tem malefício nenhum, só benefícios. Porém, não gosto de usar probiótico por mais de 3, 4 meses o mesmo. É interessante mudar, tá? Fazer rotatividade de cepas para a gente não ficar colonizando o nosso intestino com as mesmas bactérias sempre. É importante ir rotacionando. E aí, a gente tem cepas de bactérias, tipos, né, mais indicados para cada caso, tá?
Se você tem constipação, se você tem diarreia, se você tem alergias, se você tem obesidade, tudo isso a gente tem cepas. Se você tem candidíase, a gente tem cepas específicas para ajudar, tá? Bom, a Araújo está perguntando se pode substituir o pão por tapioca. Essa é uma pergunta que muitas vezes eu recebo, né? E é interessante porque todo mundo tem essa dúvida. A tapioca, gente, qual é a diferença da tapioca para um pão francês, que não tem fibra? A tapioca não tem glúten. O pão francês tem glúten porque é feito com trigo. Fora isso, não tem diferença. Ambos são carboidratos refinados. Ambos vão fazer você aumentar a insulina absurdamente. Então, assim, muito cuidado com essa fama que a tapioca um dia teve de ser saudável. Qual é a diferença? Ela não tem glúten. Então, para pessoas que não podem consumir o glúten, que são alérgicas, a tapioca é uma opção para substituir o pão. Porém, se você come pão francês e vai substituir por tapioca, você está trocando 6 por meia dúzia se você não tem problema com glúten. Mas tem uma questão. Uma colher de sopa de tapioca equivale a mais ou menos uma fatia de pão. Uma fatia de pão francês. Perdão, uma fatia de pão de forma. 25 gramas mais ou menos. E uma colher, 2 colheres equivale a um pão francês, que são 50 gramas. Só que com 2 colheres de tapioca, você não faz uma tapioca que você consiga comer num café da manhã, por exemplo, porque 2 colheres, experimentem, testem na frigideira de vocês. Dá uma rodelinha minúscula, você não consegue nem dobrar. Só que, normalmente, o que a gente faz quando faz a tapioca? Sai colocando assim, né, na frigideira, sem nem medir. Então, qual é o erro? As pessoas acabam consumindo 4, 5, 6 colheres de tapioca. Seria como se você estivesse consumindo 6 fatias de pão de forma no café da manhã, que normalmente ninguém consome. Então, assim, o risco é esse. Tapioca, você tem que ser uma quantidade muito controlada. Normalmente não acontece isso, a gente come uma quantidade muito maior. Então, você consome muito mais carboidrato do que se você comesse um pão. Então, sendo bem sincera, eu prefiro indicar pão integral do que a tapioca pura. Ou então a crepioca, que você mistura o ovo e usa uma quantidade de tapioca bem menor, tá? Bom, Ali tá falando que o problema dela é mais massa, mas depois que descobriu o bioma, começou a mudar esses hábitos. Isso, inclusive, para nossa sorte, tá tudo bem assim, mais moderno na alimentação, e a gente encontra massas com outras fontes de matéria-prima sem ser só a farinha de trigo. Então a gente tem massas que tem um mix de farinhas que são farinhas de melhor qualidade. A gente tem pizza com massa de couve-flor, batata doce, né? Que vai trazer uma condição nutricional melhor. Então, assim, você não precisa deixar de comer sua massa. Mas tente, se você gosta bastante, tente, além de nutrir essa massa, por exemplo, use legumes para fazer sua massa, use uma massa de feijão, de grão de bico, de ervilha. Existem massas, né, feitas de matéria-prima que não seja só a farinha de trigo, que é o que tem maior índice glicêmico, né, que tem muito carboidrato. Então tenta, se você gosta muito, ir dando uma equilibrada, tá? Bom, só isso, meninas, que eu tinha para falar para vocês. Desejo para vocês de coração um Feliz Natal, que Deus abençoe a família de vocês, né? Que abençoe também a minha. Eu, claro que volto aqui, mas ao vivo eu não faço, mas só no dia 26 que a gente tem um encontro para falar do restante do final do ano, né? Mas desejo de coração que Deus esteja na casa de vocês e que o Natal seja de paz, de amor e de comidas gostosas e que nos remetam à infância, né? Eu lembro muito assim, eu tenho prima que tá aqui agora que vai lembrar. Natal eu lembro de na casa da minha avó, que agora a gente não faz mais, mas era minha avó fazendo rabanada, enchendo de açúcar com canela, mas ela sempre deixava a rabanada de um primo que eu tinha que também faleceu, deixava a rabanada dele separada, que ele não gostava de rabanada com açúcar e canela. Então ela sempre deixava dele, ela era super puxa-saco dele, ela deixava a rabanada dele separada e a gente comia a rabanada com açúcar e com canela. Então o Natal me lembra muito isso, a minha tia tá aqui também. E lembra a família, né? É claro que a gente vai
casando, vai tendo família também, então acaba que a gente já não passa mais Natal com primos, que às vezes a gente passava, mas pra mim Natal é muito isso, é muito família, é muito lembrar, né, de repente as famílias, o pouco de família que você vai estar nesse dia é você recordar a infância, recordar momentos alegres que você teve enquanto criança, né? Para algumas pessoas também o Natal é um momento de reflexão, às vezes de muita emoção por lembrar de pessoas que já se foram, né? Em qual situação você esteja, pense sempre que é o momento do nascimento de Jesus. Então a gente tem também que agradecer por estarmos vivos, por termos também esperança de dias melhores. É sempre um momento, né, da gente pensar nisso, de perdoar, de tentar sermos pessoas melhores, né? A gente sempre tem muito para melhorar e final do ano normalmente é aquele momento que a gente reflete, né, em tentar colocar o que a gente precisa melhorar. Eu sempre faço isso, anoto o que eu quero melhorar profissionalmente, pessoalmente, e depois eu vejo o que eu consegui, o que eu não consegui, os cursos que eu queria fazer. Eu já sei que quando eu for olhar, ainda não olhei o que eu tinha feito do ano passado, mas eu já sei que uma coisa eu não consegui. Eu tinha em mente um curso que eu queria fazer que eu não consegui fazer esse ano. É um curso de modulação intestinal. Mas eu já me matriculei e a turma começa em março do ano que vem. Então, já em breve terei mais um curso, né, para ter mais conhecimento para ajudar vocês. Quando falaram de probiótico, esse curso de modulação intestinal é diretamente focado para isso. Então, é isso, meninas. Reflitam bastante sobre a vida de vocês, sobre o que vocês querem para a saúde de vocês, para a família de vocês, tá? Muito obrigada aqui pelas felicitações. Que Deus abençoe sempre a todas nós. Ano que vem a gente segue aqui falando, ajudando vocês, mas dia 26 eu estou aqui de novo com vocês para a gente poder ter um bate-papo e saber como é que foi o Natal de vocês, se vocês conseguiram implementar as minhas dicas e como é que vocês se sentiram, se estão passando mal, se conseguiram se equilibrar na alimentação, na ingestão hídrica, né, bebendo água, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Bom Natal. Tchau, tchau.